Muito boa noite para quem entrou agora. Chegando aqui, Masterclass Como Construir 5 a 10 mil reais por mês com o serviço de gestor de tráfego pago profissional, certo? E esse é o grande diferencial hoje, né? As pessoas, existem muitos gestores, mas poucos são realmente profissionais, né? E aí que está a queda, eu vou explicar para vocês aqui. Mas antes, rapidamente, quem nunca me viu, quem não me conhece, deixa eu até aparecer aqui na tela, que eu não estava na tela até agora. E se vocês estão me ouvindo, dê um joinha aí na sala também, conferir o áudio. Esqueci de conferir o áudio também. Tudo rolando? Um joinha aí, jogou? Beleza? Valeu, valeu Camila, valeu pessoal. Então tá, beleza. Pessoal, quem não me conhece, eu sou o Felipe Delovo, tá? Desde 2011 sou formado em Publicidade e Propaganda. Em 2012 a 13 eu casei recentemente, casei novo, né? Não recentemente, já tenho 12 anos de casado, como vocês podem ver, em 2012. E eu comecei a trabalhar como representante comercial. Na verdade, eu vendia Trident, chiclete, já vendi também cursos profissionalizantes, né? Aqueles cursos que você pode adquirir MBA, aqueles pós que você pode adquirir, né? Então eu fazia ligações diariamente, trabalhei tipo telemarketing, pá, depois panfletagem, aí eu fazia também um circuito de panfletagem para esses setores, vender espaços publicitários em coisas da prefeitura da minha cidade na época. E por esse tempo eu também, então, comecei assim. Só que aí eu entrei numa agência em 2014, né? Já com essa questão de mergulhar bem no marketing, né? Na época também já era digital, certo? Já estava ali começando bastante movimentação no marketing digital. E eu trabalhei com todo tipo de nicho lá durante 2 anos, para vocês terem noção, desde queijo, cara, uma empresa que vendia toneladas lá do interior de Minas Gerais, até construtores de caiaque do interior paulista, itens de pesca, de mergulho no Rio de Janeiro, iscas artificiais para pesca esportiva em Curitiba. Tinha vários tipos de nichos, eu participei por todos eles, desde os planejamento, atendimento, comecei a ter mais experiência. Em 2016, tem aí a fotinha aqui do lado, ó, esse daí foi uma das primeiras mesinhas que eu comprei nas Casas Bahia na época. Eu lembro que eu paguei, sei lá, cento e poucos reais, e ela era bem fininha assim, ó, e eu tinha meu PC, que eu também negociei ele com aquele esquema do Banco do Povo na época. E galera, comecei como autônomo, comecei com 2 clientes e fui pra cima, larguei a CLT com minha esposa grávida do meu segundo filho, mas mesmo assim eu tive uma direção de Deus, eu tinha clareza que eu precisava me movimentar, já tinha dado 2 anos dentro da agência, e aí eu fui pra cima. Então, desde lá eu tenho tido essas experiências que eu vou falar pra vocês hoje, tá? Então não é de ontem, não é de ficar de tendência do mercado, nem nada parecido, eu tenho aí já uma trajetória, uma jornada. E dali até 2018, então eu comecei como social media também dentro da gestão de tráfego, e depois eu fui me especializando mais em gestão de tráfego, tá? Estudei muito também a partir de 2017, 18, lançamento, produtos digitais, eu fui aprimorando isso também, só que eu já estava na jornada dos negócios locais, então foi aonde eu comecei, com negócios locais e indicações e tudo mais. Eu vou contar mais para vocês nessa parte das estratégias. Mas aí em 2019, então eu já comecei a ser especialista, né? Então eu já comecei a trabalhar com mais expertise, eu já tinha muitos clientes, eu já tinha um método que eu fiz, eu nichei, eu fui na minha identidade, construí algo sólido, né? E fiquei como especialista até 2022. Hoje ainda me considero especialista de tráfego, né? Como serviços. Mas em 2022 para 2023 a gente abriu a nossa escola, comecei a ensinar tráfego pago, a fazer atendimentos, consultorias, mentorias, né? E aí dali para frente até hoje a gente tem a escola, graças a Deus, a Flechas, com mais de 11 mil alunos em vários países diferentes, a maioria brasileiros. Tem alguns estrangeiros, mas que falam português. Eu não sou muito bom de inglês ainda, but I will. E então já tive mais de 300 clientes em 14 estados diferentes e tem uma boa trajetória aí, não tem jeito, o tempo passa e eu já tenho aí quase uma década de experiência, beleza?
Dito isso, galera, eu quero aqui nessa live responder essas perguntas aqui, que foi uma das que eu mais recebo dentro dos últimos anos, para quem está querendo começar, porque eu comecei a ter alunos, né, que queriam entrar nessa profissão mesmo, né, como gestores. Mas, então eu fui montando um método, fui colocando em prática, ou melhor, no papel, tudo que eu tinha de prática. E aí eu fui aqui, eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje a minha perspectiva de um caminho de sucesso para você ser gestor de tráfego pago. Então você vai sair dessa masterclass com a minha perspectiva de mercado e a minha ideia de sucesso no tráfego pago, tá? Você não vai sair daqui sem uma nitidez de um caminho específico. Como começo sem experiência sem cliente? Dá para começar sem experiência sem cliente, é possível. Sou iniciante, não sei a direção para começar. Vou responder também. É possível equilibrar a atividade atual com a atuação de gestor? Sim, é possível. E aqui eu quero fazer um adendo. Se você não tem uma profissão ou uma atividade hoje, mas é mãe, né? Principalmente mãe, né? Pai também, mas principalmente mãe que se dedica aos filhos e tal, é possível você também começar esse movimento de gestão de tráfego como serviço, sendo mãe naquela loucura que eu tenho a melhor mãe do mundo aqui, que não é a minha, ou sempre né? Mas é também aquela que é mãe dos meus filhos, graças a Deus. Tenho uma esposa linda e 2 filhos hoje. E eu vejo qual que é essa pegada, né? Em 2016, minha mulher ficou grávida, então eu pude, por causa da gestão de tráfego, acompanhar todo o crescimento do meu segundo filho, desde ele gatinhando na sala enquanto eu estava ali fazendo campanha, até hoje, que ele aqui de vez em quando vem aqui me dar um beijo. Ele é muito carinhoso, esse meu filho mais novo. Então, galera, o que é preciso para aumentar meus clientes sem aumentar o tempo dedicado? Aqui tem uma das estratégias que eu mais usei na minha jornada, eu vou falar para vocês hoje também qual foi. Ok? Então, dito isso, eu quero aqui citar inicialmente a renda, porque a chamada da live não é baboseira, não. É possível realmente você chegar construir de 5 a 10 mil. Aqui eu coloquei algumas fontes, tá? Esses 3 portais aqui de notícias e meio sérios assim, para por fonte, não foi nada na minha cabeça aqui, as contas que eu fiz em relação a isso, tá? Existe essa classificação no mercado hoje, de iniciante, intermediário e avançado, tá? Então é importante que você saiba onde você está, mas repare que eu coloquei profissional. É diferente quando você é iniciante e amador e iniciante profissional, tá bom? Então esse é o grande diferencial. É possível você ser iniciante e já ter uma renda e construir uma renda nesse meio, tá? É muito possível. Então, eu coloquei aqui, mas eu vou falar eu tenho esse slide novamente mais pra frente na live, eu só queria dar essa introdução aqui para não ficar essa balela, né? Que muita coisa que a gente fala quando fala de valor e grana e tudo mais, tem todo esse sensacionalismo. Não é algo real, tá? Sendo realista, mas também encarando aí que não vai ser 3, 4 botões em 30 dias que você vai fazer 10 mil reais. Não é essa a minha proposta, nem minha perspectiva de mercado. Mas você pode sim construir e não é algo muito pensando nesse tipo de construção, cara. Não é algo que vai demorar 5, 10 anos, tá? Você consegue em meses já ter um movimento bem legal. Então eu quero ir pro que eu vou apresentar para vocês. Eu vou passar rapidamente agora pelo mercado, problema, oportunidade e solução. Eu quero que você esteja agora prestando atenção e ver se você concorda comigo dentro desses pontos, porque essa perspectiva aqui, ó, talvez já comece a girar a sua chave. Para você que já é gestor ou você que quer ser, você vai perceber, digamos assim, a amplitude e a facilidade que existe nesse ramo. Talvez por isso que tenha atraído tantas pessoas, talvez não bem intencionadas ou mal direcionadas, né? E por isso que às vezes tem uma má fama na massa. Mas é porque existe uma realidade dentro desse mercado. E essa realidade eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, o mercado é o seguinte, pessoal. Todo negócio precisa vender. A venda é o coração de todo negócio, né? Já diria o bilionário Flávio Augusto. Então, todo negócio precisa vender. E todo negócio tem a sua concorrência. Então, ele precisa vencer a concorrência dele. Então, ele tem todo dono de negócio, seja um microempreendedor, seja um autônomo, seja até um médico, cara, alguém que você fala assim que nem é do empreendedorismo, mas é autônomo, né? Vive do serviço dele e o serviço dele precisa ser vendido, adquirido, né? Então, pensando nisso, ele também tem a sua concorrência, né? Então isso é o mercado.
E aí, esses dois principais pontos levam a gente a chegar nessa conclusão, que quem não está vendendo na internet hoje o seu produto ou serviço está vulnerável à concorrência. Portanto, todo negócio precisa de tráfego pago. Aqui está a realidade hoje do mercado. Galera, seja o lanche da praça ou a loja do shopping, seja uma multinacional ou o mercadinho da esquina, precisa de tráfego pago de alguma maneira, ok? Então isso é o mercado, é a realidade. Não tem como negar, isso é um fato. Aí você vai pro problema. Qual que é o problema? Então vamos lá, o problema é esse, né? A má fama e muita gente tentando fazer gestão de tráfego. Por quê? Porque, cara, tem uma demanda gigantesca, vou fazer tráfego. Quase que as pessoas, cara, eu tenho muito, vocês vão ver os depoimentos no final, as pessoas quase que são empurradas para fazer tráfego, tá ligado? Tipo, convidadas a fazer tráfego. E eu confesso para vocês que uma das portas que eu entrei lá no começo foi um convite. Ó, você não quer fazer tráfego pago? Aqui e tal, tô precisando desse serviço. Então, isso lá em 2019, tá? 18, 19. E eu tô falando aqui, né, de 2025. Então, galera, isso só tende a aumentar, porque a consciência de que eles precisam aumenta. Só que atraiu o amadorismo desqualificado, ou seja, muita gente que não sabe o que fazer. Olha um tutorial de 30 segundos no Reels e acha que pode montar uma campanha. E aí isso acaba trazendo uma frustração para quem, com o atendimento e o serviço de tráfego pago, quando tem essa experiência ruim com esse amador, ou para o próprio amador que não trilhou o caminho certo para ser profissional. Então existe essa dupla frustração do mercado e até um certo trauma aí da galera. Eu conheço, tá? Tô falando isso não agora, não é dedução, eu conheço. Na minha trajetória, nos últimos 5 anos, eu, cara, falei com vários empresários e muitos caíram quando entraram na nossa carteira, vinham de 2, 3 tipos de trabalho assim desastrosos, que eles falavam assim, a gente se segurava para não ser antiético, né, de falar o cara tava te enganando, ou tipo assim, quase que dar um lenço pro cara, né? Então, esse é um problema. Há muito serviço desqualificado de tráfego pago no mercado. Isso é um problema, tá? É um problema, não tem como negar. É um problema. Mas há uma oportunidade. Dentro da necessidade do problema, né? Dentro do mercado e do problema, há uma oportunidade. Então você soma essa necessidade com um problema recorrente, você tem uma oportunidade de ser profissional. Cara, tem muita gente querendo um profissional. Tem gente que não larga o amador hoje no trampo porque não tem opção de profissional. O cara quer largar, mas ele sabe que não pode ficar sem. Então assim, ele meio que engole a parte ruim e deixa rolar, porque ele não pode ficar sem. Senão é pior ainda pro negócio dele. Isso é real. Eu não tô falando que eu falei isso. Eu já ouvi isso, não foi uma nem 2 vezes, de empresários de tipo 8, 7 anos de empresa, tá, galera? Então, você ser um profissional de verdade é um diferencial, cara. É um diferencial. E aí tá a solução. Então aqui na solução vocês vão ver que eu coloquei o que as pessoas não têm hoje, que elas são desqualificadas porque elas não têm. Só que a solução eu também vou apresentar ela de 2 formas. Agora falando da falta e depois falando da solução, que entra o que você precisa ter então, tá? E eu vou me basear em 4 pilares, ok? Tudo bem? Então vamos comigo. Primeiro pilar, conhecimento. A solução é ter conhecimento, certo? O que fazer com o conhecimento? Então você precisa pegar o conhecimento, então você vai ter que começar. Como que eu começo sem clientes e sem experiência? Conhecimento. Você vai começar a adquirir o conhecimento de uma forma com substância, né? Sólida. Não é, como eu citei, um tutorial só no YouTube e tal. Então, existem materiais de conhecimento muito bons, mas não é só assistir a aula. Você precisa ir para a prática. Então, conhecimento. Por quê? Porque o que mais tem é insegurança. Então, a galera tem insegurança. Quem tá começando e tal não cresce ou às vezes não continua porque insegurança, medo de errar. Então, esse é o medo de errar. E de onde vem esse medo de errar? Tô fazendo certo, tô errando em algum lugar. É a insegurança que vem por falta de conhecimento, entendeu? Ou por você não ter a consciência. Pô, sou iniciante, mas eu vou ser profissional. Então, pelo menos o básico do básico eu vou ter. E ali eu vou começar a construir minha experiência junto com o meu conhecimento, certo? E não tem a visão empreendedora, que é o tráfego antes e depois. Ou seja, cara, você tem que saber que você faz gestão de tráfego, mas você tem que pensar o negócio do cara.
você está ali para catalisar o negócio dele, potencializar. E hoje não é só fazer campanha, cara. Não é só você saber fazer o básico, entendeu? Então o conhecimento precisa vir junto com essa visão empreendedora. E isso, galera, tem gente que não tem, tá bom? Então, e tem gente que não tem e não quer desenvolver, porque eu um dia não tive, ninguém nasce sabendo. Então você precisa aprender. Então faz parte do conhecimento essa visão empreendedora, que é pensar o antes e depois do tráfego pago, ok? Dentro dessa solução tem a organização, segundo pilar. Sem planejamento e sem rotina. A galera não tinha planejamento e nem rotina com o que ele ia fazer para o cliente e como ele ia fazer, certo? Então você vai lá, faz a primeira campanha, puxa, dá certo e o cliente gosta. Aí faz lá a segunda campanha, puxa, dá errado e o cliente não gosta. E aí o que acontece? Como que você faz isso? Como que você administra isso e tal? E como que você vai, ao mesmo tempo, administrar esse resultado para poder aumentar o resultado para ele? Porque você não pode ficar só entregando a mesma coisa todo mês, entendeu? Você precisa trazer o mais, você precisa trazer a atualização, até porque o tráfego pago é uma das profissões que mais atualiza mais rapidamente, né? Cada 3 meses você quase que tem que fazer uma atualização ali de metade ou 20% de um curso que você tem, entendeu? E a rotina é isso, tempo dedicado acaba tomando muito tempo e sem processos, você nem consegue gerir nem os clientes, nem as campanhas. Então isso também é um motivo da galera que tenta começar e não avança, porque não tem planejamento e rotina, tá? E existem formas de você fazer isso, e eu tenho a minha e desenvolvi isso ao longo do tempo também. Relacionamento, terceiro pilar. Esse relacionamento é a comunicação com o seu cliente. Como que você aborda desde o começo do cliente em potencial para fechar com ele até essa gestão de falta de resultado, porque você não vai ter tráfego pago bom todo mês. Então como que você faz para se relacionar com o cliente com e sem resultados? E como que você alinha as expectativas? Essa parte aqui é a que eu mais penei, cara. Eu aprendi do pior jeito, tá? Eu aprendi com briga com o cliente e tal, cliente saindo fora assim, tipo, levando boa parte da verba mensal, assim, porque eu não alinhei expectativas corretamente. Então, aquilo que eu errei muito lá atrás, hoje eu posso, né, proporcionar aí para vocês uma solução em relação a isso. E isso é um grande diferencial, tá? E isso já é um comportamento profissional, alinhar expectativas. Eu cheguei a um ponto de alinhar expectativas que um cliente falou assim, não, mas essa expectativa aí não tá legal para mim. E eu falei assim, então obrigado, né? Então você pode fechar com outro gestor ou com outro cara que tem outro tipo de solução. Essa aqui é a realidade, eu sei que funciona desse jeito. A sua expectativa não tem como chegar com a verba e com o tempo que você quer. Então existe esse tijolo na cara aí da realidade. Mas claro, sempre com muito jeito. Então pouquíssimos clientes eu perdi por causa disso. E aí tem a questão da comunicação dentro do relacionamento. Galera, e o último é a essência, a sua essência. E aí eu coloquei como último, mas na verdade ele dita todo o resto, tá? Ele vem como base. Por quê? Porque a identidade, a maioria deles não tem identidade, vai ser gestor porque dá dinheiro. E não é simples assim, não é só isso, tá? Ah, gestor porque eu tô precisando de grana. Não, calma, olha para sua identidade primeiro. E outra, gestão é tipo medicina, advocacia. É tão ramificado, você pode ser um subnicho do micronicho. Cara, você pode se especializar em uma área que às vezes tem a ver com a sua família, com a sua experiência de vida. Sei lá, cara, entendeu? Até às vezes com a sua dificuldade ou com o seu maior problema da vida aí, entendeu? Então, isso tem a ver com a sua identidade e sua especialidade. Eu, por exemplo, sou filho de dentista, né? Cresci e sou filho de dentista. E eu... onde eu mais me ampliei o meu volume de renda dentro da minha experiência e sendo acima da média foi quando eu atendi só mais dentistas, entendeu? Então veja só como que a coisa foi se juntando e isso foi uma trajetória de vida. Eu não tô dando só um exemplo aqui, tá? Mas eu tô falando a importância da identidade e da especialidade. Já disse não para muitos clientes também. Já me ofereceram 10 mil reais para mim entrar para um outro tipo de nicho e ramo e era mensal e tudo mais. Eu neguei, porque eu olhei para minha esposa e falei, cara, não é a minha identidade, não é o caminho que eu viria. E aí cabe todo esse tipo de essência, você precisa saber.
Isso é essencial, tá? E isso significa que o C, o O, o R, o E e E desses 4 forma a palavra core, que significa em inglês essencial. E esse é um método. Acabei criando esse método, né? Para você poder se desenvolver como gestor de tráfego profissional, ok? E aqui, claro, focando na questão da venda de serviços, né? Mas também temos aí já alguns que participaram desse método que não têm o foco de serem gestores, né? Mas que quiseram participar e fazer esse movimento. Então vamos para a renda que a gente estava falando antes. De 3 a 5 clientes, de 400 a 800 reais, você chega numa média já como iniciante, vá. E isso também é uma média de pesquisa, tá? Em outras fontes, coloquei aqui. 1.200 a 4.000 reais. Mais ou menos é isso que a turma iniciante cobra, tá? 400 a 800 reais. Mais ou menos o intermediário hoje no Brasil está cobrando de 3 a 5 clientes, aí você vai ter de 900 a 2.000 reais, mais ou menos esse tipo de valor intermediário, tá? E aí leva-se em conta muito o nicho, porque é o seguinte, não é que você vai cobrar segundo o seu cliente, porém, o cliente que fatura 1 milhão mês, esse cara você tem uma responsabilidade, um impacto no negócio dele muito maior do que o cara que fatura 15 mil por mês, concorda? Então, existem nichos e tipos de público, ok? Por isso que eu tô falando, cara, o negócio é gigantesco. Mas você vai ter que se nivelar também na sua experiência, entendeu? Porque não adianta nada você também chegar num setor que você, às vezes, é super experiente e aí você, de repente, pega um nicho, um tipo de desafio que te leva lá no iniciante, cara, porque você nunca fez aquilo. Então, você vai ser, sim, categoria iniciante e tal. Então, essa volatilidade tem, esse jogo, né, que tem. E o avançado, claro, aí são profissionais de grandes empresas que servem grandes grupos e grandes marcas. Sim, eu pesquisei, até nem queria colocar muito esse valor aqui, de 5 a 40 mil, mas existe, tá? Existe isso. Agora, se você for Isso aqui tudo profissionais liberais, tá? É a nossa ideia aqui, empreendedorismo. Você ter seu próprio negócio e como o seu negócio ser o principal serviço ou um dos serviços de tráfego pago. Mas tem as pessoas que contratam, as empresas contratam gestores de tráfego e aí está em torno de 2 a 3 mil reais, mais ou menos o salário de um gestor de tráfego hoje normal, tá? Isso é também parte da pesquisa. Então, galera, para vocês verem que não é mentira, dá para você chegar aí nesses valores, é claro, vai depender muito do mercado e da região de vocês. Eu fiz aqui uma conta simples, às vezes vai chegar perto, ele faltar 50, 100 reais, mas para aproximadamente aí, mais ou menos esse tipo de valor que você vai cobrar por cliente e o número de clientes que você vai ter. Aí você me fala assim, nossa, mas como que eu vou conseguir ter 6, 7, 9 clientes ao mesmo tempo? É possível, já vou chegar nessa parte. E aí aqui, claro, contando que você está numa média iniciante, intermediário, e aqui já quando você já se pode, com cases de sucesso, com clientes com sucesso, né? Você já pode se consolidar e buscar clientes maiores, né? E ter um número talvez menor de clientes, ou até um valor menor do que valeria o seu, ou seja, mais competitivo, mesmo você sendo mais especialista, mas aí você pode ter uma gama maior de clientes e atender vários clientes e chegar numa renda aí em média de 10 mil reais, tá? Essa é a proposta aqui, claro, desse caminho. Espero que vocês tenham entendido ali desde os 4 pilares muito importantes, que você vai conseguir chegar num diferencial e poder aderir novos clientes de uma forma mais fácil do que o normal, porque já é uma facilidade de mercado, a gente viu isso, porque você vai ser profissional, porque você vai ter aqueles 4 pontos bem alinhados, bem preparados, entendeu? E aí, as estratégias, e aqui eu quero citar a minha estratégia, tá? E eu acho que esse aqui é a cereja do bolo dessa live, tá? É a grande chave da Masterclass, porque a minha jornada se provou que você pode ter muitos, mas muitos clientes ao mesmo tempo. E eu fiz isso, cara. Comecei com 3 clientes, né, de um mesmo nicho, que era odontológico, lá no começo de 2018. E eu cheguei pós-pandemia, porque na pandemia, na hora que explodiu, em 2020, eu perdi todos os clientes ao mesmo tempo, né? Todas as coisas locais fechavam e a maioria era local. E aí, mas depois eu me movimentei, teve uma estratégia de parceiros, e aí a gente fez esse movimento. E eu cheguei a cuidar de 95 clientes ao mesmo tempo, pessoal. E aqui eu tô falando de 95 clientes porque são 95 locais diferentes, tá? Só que, por exemplo, existiam franqueados
dessas clínicas odontológicas com 8, 12 unidades. Porém, eu tinha que cuidar sozinho de uma campanha para cada unidade, ok? Então eles eram 3 casais, sócios e tal. Mas eu cheguei a atender isso, cara. E olha só, como que eu consegui fazer isso, né? Depois, peraí, já chego nessa parte. Depois, em 2022, então eu equilibrei isso, baixei para 65, porque não deu certo sozinho, né? Então aí a gente colocou um gestor dentro, né? Colocamos um gestor dentro para me ajudar, então um gestor que também já tinha um pouco de experiência, trabalhava numa outra empresa, veio ajudar a gente com a equipe, né? Pagava R$ 5.000 para ele, para vocês terem noção, entre 4 e 5 mil reais, isso lá em 2022, para você ver o mercado que tem, né? E a gente fazia aí uma gestão juntos, ele me ajudava na supervisão, 65 clientes. Então aí a média de 2023 para cá, o que aconteceu? Eu comecei a montar a escola, né, em 2023, como eu falei para vocês. Cursos e tal, estudar mais o digital também nesse aspecto de ajudar as pessoas em mentorias individuais, em consultorias e tal. Então de 2023 para cá eu diminuí essa cartela, foi diminuindo, normal. E aí a média até hoje, a gente, né, na carteira foi de 32 clientes por mês, tá? Eu fiz essa conta para baixo aí e cara, é incrível. E isso é 2 pessoas no caso, né? Mas você sozinho, eu já cuidei, como eu falei, cuidava de mais de 95 e já cuidava de 70, 65. Então o equilíbrio para mim, por exemplo, eu coloquei o total de 65, não conseguia cuidar de mais que isso. E como que eu fazia isso? Eu tinha a mesma estratégia, apoiada nos mesmos criativos validados, apoiada no mesmo método de atendimento, apoiada no mesmo nicho, apoiada na mesma até franquia, galera. Até a mesma franquia, porque eu trabalhei para algumas franquias diferentes de odontologia, como a Odonto Company, Sorridentes, entre outras, e trabalhei com outros tipos de mercado de saúde, né? Então, por exemplo, a clínica de olhos, deixa eu ver o que mais, a estética, né? Redes como a Gil Laser, a Laser, puxa, como é que é o nome da outra? Não lembro, mas é uma grande também de laser. E essas franquias você fala assim, nossa, mas como você atendia 95? Você fazia parte? Não, cara, essas franquias têm mais de 1.000, entendeu? Tem tipo 700, 800 da mesma marca, galera, espalhada no país. E franquia assim, cara, é efeito dominó. Se um cara dá certo e acha uma coisa boa, você no dia seguinte tá 3, 4, 5 sabendo, entendeu? Então, essa foi uma das estratégias que eu utilizei. Qual outra estratégia? Vou citar aqui, porque eu coloquei no plural. Uma das estratégias foi de fazer períodos bônus para os nichos que eu sabia lidar. Então, eu trabalhei, como eu falei para vocês, trabalhei com uma estética no Portugal, escola de programação para crianças nos Estados Unidos. Então, eu fui usando alguns nichos que eu tinha feito e tinha dado certo, e eu usei estratégias de um tempo bônus. Então aí a pessoa em 15 dias tinha resultado. Eu escolhia clientes bem carentes, que tipo ou nunca tinham feito ou tinham feito de uma forma bem amadora. Eu ia lá, fazia certinho, montava certinho. Poxa, o cliente crescia o olho, eu fechava um contrato de 3 meses. Isso aconteceu e foi uma experiência. Quando eu estava lá no começo, terceira estratégia agora. Quando eu estava lá no começo, eu usei o meu network de parentes e amigos da cidade pequena que eu morava na época e negócios locais. Então eu fiz um preço bem acessível, bem compatível e comecei a insistir ou conversar bastante com as pessoas que tinham negócio e não faziam aquele tipo de serviço. E eu fui fechando, fechei 3, fechei 4, fechei 5, tive 5 clientes locais ali que na época ali era assim, uma grana para mim, quase que metade do que eu ganhava com os serviços e minha esposa junto. E então para mim era assim algo sensacional, cara. E eu consegui isso em pouco tempo, foi em menos de um trimestre eu tinha 5 clientes, sabe? Com essa estratégia de pessoas que confiavam, que já eram meus amigos de infância, o pai de não sei quem. Cidade pequena tem muito isso, mas claro, outros tipos de estratégia podem ser aplicadas em grandes centros, ok? Pessoal, então aqui eu quero falar para vocês agora, falando especificamente, né, da mentoria em grupo, tá? Que a gente vai lançar hoje. Então aqui já abrindo essa parte,
Antes, não esqueçam, quem estiver aqui na live, manda o e-mail para mim, porque eu vou dar um brinde para vocês, tá? Um brinde não, cara, um presentão VIP aí, que é um curso que eu acabei de lançar sobre criativos, tá? Criativos que funcionam. Então vou dar para todo mundo que está aqui online agora na live, tá? Isso é para vocês aí, ó. Tô vendo aqui todo mundo mais ou menos por cima, só para a hora que a galera chamar, eu sei que vocês estão lá, ó. Pronto, já registrei aqui. E aí, galera, essa mentoria em grupo, ela também tá super acessível, o último valor de 2024, né? Depois a gente vai atualizar o valor, mas aqui eu quero falar para vocês o que eu ensino, o que a gente vai aprender juntos durante 2 meses e meio nesse método, né? Nesses 4 pilares. E aí você pode aproveitar, mesmo que você não vou fazer a mentoria agora, não é meu foco, não vou fazer, pá. Mas se você prestar atenção aqui, eu também estou deslixando aquilo que você pode fazer em cada um desses pilares para ser um profissional de tráfego pago melhor ou iniciar a ser, né? Então aqui você precisa da base técnica, como eu citei, esses são os itens, tá? Análise prática, porque tem coisa que você só aprende no estudo de caso, né? O funil de vendas na prática. Então, diariamente a galera manda lá e a gente vai estudando e dando experiências. Tem alguns que já são intermediários lá no grupo, então é muito legal porque tem gente que ainda nem começou, tá só aprendendo o básico e aí a galera vai entendendo já o dia a dia de um cliente, o desafio, poxa, você faz 15 dias uma coisa não funciona, de repente em 48 horas começa a funcionar para você ver os detalhes que fazem a diferença no dia a dia de clientes X, às vezes cai um cliente tipo de um nicho que você nunca imaginou, sabe? Vendedor de tartaruga, uma parada muito louca. Como que você vai fazer? Então ali tem onde a gente mais multiplica o conhecimento, que é o network dentro do grupo com todos os gestores. Tem galera de Dublin, Portugal e Brasil também. Até agora, né? Deixa eu... Ih, deu uma travada aqui. Aí. A organização, então, ter planejamento no seu negócio, tá? Então vai ter material de apoio em relação a isso. Para você definir seu serviço, objetivo, seu diferencial no mercado, simples. Pesquisa de concorrência também, ensino a fazer. Ferramentas que você vai precisar usar, às vezes opcionais ou não, mas você fica a seu critério. Mas tem muitas ferramentas que vão agilizar muito o seu negócio. Processo operacional, você precisa definir isso, né? Quanto tempo, período você vai ver campanha, quanto tempo você vai falar com o cliente de novo se ele ficar mudo, sem falar nada por 15 dias e tal, tem tudo isso. Valores e pacotes que você vai oferecer, então as estratégias promocionais, você vai fazer alguma coisa sazonal para final e começo de ano, para férias e tal, e tudo mais. Nas ações, então as metas e prazos para você prospectar clientes, números de clientes e renda mensal, que é aquilo que a gente viu ali, né? Você precisa saber, ter uma meta, querer, ó, até junho eu quero estar ganhando X com tantos clientes por tantos reais. E ir para cima, entendeu? Modelo de proposta comercial, o perfil no Instagram, aquilo que a gente entende que funciona, né? E que você precisa pelo menos ter o básico disso, né? O modelo de rotina de monitoramento e otimização, já focado nessa questão que eu falei, de atender bastante cliente, e modelo de frequência de relatórios, tá? Modelo e frequência de relatórios, ok? Modelo de atendimento, né? Dentro da comunicação, relacionamento, né? O modelo de atendimento, tá? Simplificar relatório, galera, esse é um erro que todo gestor iniciante comete, até os mais para frente também. Quer ficar mostrando número, fazer relatório gigantesco, pagar ferramenta para mostrar gráfico azul, vermelho, amarelo. Cara, simplifica os relatórios, eu tive muitas experiências com isso e até atendendo mentoriados individualmente que são clientes de gestores de tráfego reclamaram disso também. Então tem todo um caminho aqui para seguir. Como controlar expectativas, que eu já falei sobre esse assunto muito forte. Manter o cliente sem resultados também. E status de satisfação é muito importante para você fazer a gestão. Você pode sim ficar um mês sem falar com o cliente, eu já fiquei, mas mais do que isso, porque o cliente confiava em mim e o status de satisfação estava ok. Então tem como você controlar isso. E aí o alvo profissional, aquilo que eu falei, da essência, isso vai ditar todo o caminho, a trilhagem que você vai fazer, desde o conhecimento adquirido até o relacionamento e os seus processos, né, a organização. Então o core acaba com a essência, mas ele também começa com a essência. Você precisa escolher uma estratégia construtiva, como eu falei, as minhas com as franquias, ou a questão de você usar o network, sua rede, ou como que você vai focar em 1, 2 clientes grandes, né? Enfim,
acesso ao próximo nível. Então isso aí eu também mentorio vocês lá dentro com perguntas, né? E se você já está nessa fase de ir para o próximo nível, eu faço uma análise individual. É bem personalizado, por isso que o grupo é bem compacto, tem poucas vagas, né? Não vou abrir muitas vagas. A gente sempre tem poucas pessoas no grupo e isso torna quase que individual esse tipo de mentoria aqui em grupo, tá? Então aqui eu quero só deixar registrado. O André é fisioterapeuta, olha que legal. Ele começou a fazer o curso Tráfego Pago Play, né? Que é um dos cursos da Flechas. Aprendeu a fazer o tráfego para o negócio dele, ele como autônomo, né? Aí ele foi lá, começou a conversar com a galera. E aí, mesmo sem ter oferecido o serviço e pensado nisso como negócio, ele fechou o primeiro cliente dele, porque ele aprendeu a fazer para ele. Aí, nas horas vagas, ele começou a fazer pro cara que era colega dele de trabalho. E aí ele já sabia fazer exatamente o que ele precisava fazer, ele só precisava subir e monitorar mais uma campanha. E ele começou a fazer clientes nichados, tá vendo como a estratégia funciona? E ele meio que foi por osmose, assim, quase foi empurrado. E ele adorou, porque foi uma estratégia lucrativa. Depois ele compartilhava lá que ele gastava pouco tempo por semana para fazer aquilo e, cara, era lucrativo, porque mesmo que o valor ali era acessível, mas era um valor que ele gastava o quê? Horas por semana, às vezes só na segunda-feira ele trabalhava, entendeu? Então era nesse nível. O Michael, já em transição de carreira, querendo sair lá do trampo dele de Portugal, ele conseguiu o primeiro cliente aplicando e se dedicando no primeiro mês já. E aí ele deixa esse áudio lá, tá lá no meu perfil, quem quiser ver, mas ele, cara, fechou lá 200 euros, né, lá fora, e isso foi muito legal, porque ele falou que era um quarto já do salário dele, e em um mês ele conseguiu um quarto do salário em cliente, então ele já estava lá fazendo projeções e planejamento para sair do trampo. A Maria Tereza, que é do Sul, não me lembro agora exatamente o nome da cidade, mas é do Rio Grande do Sul, e ela também, o marido estava desempregado, em transição ali de negócio, ela já era social media, tinha cliente social media e foi aí empurrada aí quase que uma proposta, ó, faz o tráfego para mim e tal, e aí ela com medo, não, vou gerir o dinheiro do cliente. Meu, ela abraçou a causa, ajudei muito ela, foi um desafio mesmo, porque ela pegou uma neurocientista lá e tal, uma neuropsicóloga da gringa e tal, cheio de MBA, doutora, mas foi massa, eles queriam fazer um evento e tal, mas eu ajudei ela na comunicação, no relacionamento e também nas estratégias ali, foi bem legal, a experiência dela ela atravessou. O Elton também, né, já faz parte da turma aí dessa mentoria em grupo, ele também tem experiências legais, ele até estava compartilhando ontem a forma como ele faz a cobrança dele é diferente, é por hora, olha que louco, é por dia, né, na verdade, por dia, nunca tinha visto, mas ele usa estratégias assim por dia para poder fechar com contratos mais longos, porque ele dá resultado em 15 dias, entendeu? Para alguns tipos de nicho. Então isso é a estratégia mais ou menos que eu citei ali há pouco. E aí ele falou que usou com 130 reais para saber se daria certo, o cliente fez por 15 dias, e aí ele já renovou com o cara o serviço por maior tempo e ficou empolgado, ficou chamando ele de madrugada e tal, porque ficou pensando em ideias e tal, porque ficou bem empolgado. Então é um típico cliente carente. Esse cliente que nunca faz tráfego, você chega e faz um tráfego simples, um arroz com feijão, bomba, o cara fica de cara que é possível isso acontecer, entendeu? E é isso, pessoal. Então esse é o método Core dentro da mentoria Gestor Alvo Pro. E aí o que eu quero dar de brinde para vocês? Eu vou dar para vocês, para todo mundo que está aqui, o acesso, tá, gratuito aí desse curso de criativos, tá, os criativos que vendem. Eu ensino a fazer os criativos que vendem, o meu método, né, os meus 4 passos para fazer os criativos que eu faço, que eu uso hoje, que dá certo. E eu também aqui nessa mentoria em grupo, eu vou, para quem tiver aqui online, vou fazer um link VIP e quem adquirir, né, vai adquirir o quê, né, na verdade, estou pulando aqui a coisa. Período de 2 meses e meio, já tinha citado, são 6 encontros online ao vivo, de 2 horas ou mais, mais 2 encontros bônus durante esse período. O formato é em grupo mesmo, mas é um grupo pequeno, então é quase que uma mentoria personalizada. O bônus é acesso a todos os 11 cursos e treinamentos que a Flechas tem hoje. E você vai ter esse material de apoio, tá? Muito do que foi citado aqui dentro dali dos 4 pilares. E também, hoje, quem comprar hoje até a meia-noite, porque eu vou deixar depois essa live solta lá, e aí quem não conseguiu assistir até meia-noite, comprar até a meia-noite e se inscrever na mentoria, vai ganhar 1 hora de consultoria e direcionamento comigo individual, tá?
durante esse comecinho da mentoria aí, para quando a gente estiver lá dentro da mentoria em grupo, eu já saber a sua estratégia, os seus desafios e até já ter te direcionado algumas coisas em relação a isso, ok? Então só quem estiver aqui vai ter esse link VIP. Eu não vou soltar esse link VIP no grupo, você vai fazer igualzinho. Eu falei para você mandar o e-mail inbox, você também manda o pedido do link VIP. Eu quero o link VIP, aí eu mando para você, você adquire, tá? E vai acrescentar as vagas também, então se preencher todas as vagas nem vou abrir o carrinho lá no grupo, mas eu imagino que eu consiga dar para vocês essa consultoria individual, 1 hora, né, de consultoria, e eu quero que isso seja assim muito valioso. Então quero realmente ter esse tete a tete com quem entrar na nova turma, e vocês que estão aqui já mostram um interesse maior ou um engajamento maior, se não agora, nas próximas vezes, mas essa é a última vez desse valor acessível aí de 2014. Galera, eu agradeço e ficamos por aqui. Até a próxima.